poderosamente a cada coração. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a mente e o coração dos meus irmãos estão abertos para receber a Tua santa e poderosa palavra. Que haja, Senhor, um mover, que haja sobrenatural, que o coração e a mente dos meus irmãos recebam e venham frutificar internamente e expressar externamente essa revelação da palavra. Eu abençoo em nome de Jesus. Usa minha vida com graça, com unção e com poder em nome de Jesus. Fala assim comigo: como igreja, eu declaro que essa palavra vai penetrar em nossos corações e nos transformar em nome de Jesus. Amém? O título da palavra de hoje é contrariado com Deus. Aleluia, aleluia mesmo. Se você estiver contrariado, você tem misericórdia. Mas, deixa eu te dar uma má notícia. É difícil, muito complicado você não ter ficado ou estar contrariado com Deus. Porque existem situações na sua vida e na minha vida que nos permite ficar contrariado com Deus. E isso é resultado da sua carne e da minha carne. Então, quando começamos a ministrar a palavra aqui, você vai entender que você normalmente fica muito contrariado com Deus com muita coisa. Você fala: não, pastor, não fico não. Você vai falar: não, pastor, eu fico contrariado com pessoas. Eu fico contrariado com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos. Eu fico contrariado com o meu emprego, com o meu patrão, com meus funcionários. Não, pastor, eu fico contrariado com a minha esposa. Pastor, eu fico contrariado também, sabe, com o meu líder, discipulador, meu pastor. Essas coisas me contrariam. Pastor, eu fico contrariado com a política, com o Brasil, com a fome, com Auxílio Brasil, com Casa Verde e Amarela. Eu fico contrariado com a ideologia XYZ. Na verdade, por trás de tudo isso, você está contrariado com uma única pessoa chamada Deus. Isso é interessante você falar, escutar isso, porque você não vai concordar comigo de imediato, mas você vai perceber no decorrer da palavra que você de fato fica muito contrariado com Deus. E por que nós ficamos contrariados? Primeiramente, só avaliar comigo que você fica contrariado porque você não vê o que você deseja, o que você acredita acontecer da forma que você quer. Então a contrariedade sua é resultado de uma insatisfação do que não está acontecendo como você deseja. E aí você não gosta. Por exemplo, Marcão queria fazer um churrasco deste domingo, e a Maria queria fazer só um macarrãozinho. Marcão não teve o churrasco, ficou contrariado com a Maria, porque não teve o churrasquinho dele. Então, por trás disso, ele está contrariado com a Marília? Sim, mas por trás disso, está contrariado com Deus também. Mas como assim, pastor? Você vai entender, espera, só quero ativar a sua mente. Então, na verdade, ele ficou contrariado porque algo que ele tinha expectativa, que ele esperava, não aconteceu. E por não acontecer, ele ficou mal com isso, ficou triste, magoado, ressentido. E qual que é o problema de ficar contrariado? Porque toda a sua contrariedade gera como ponto de origem Jesus, Deus. Você olha para Deus e fala assim: o Senhor é culpado disso. Você não fala diretamente dessa forma, mas você fala: por que Deus permitiu isso? Por que Deus aconteceu dessa forma? Então, vamos ver algumas frases que eu e você normalmente falamos. Nós não assumimos, na verdade, que culpamos a Deus. Você é um bom crente. Fala: não, pastor, as pessoas têm livre-arbítrio, o mundo jaz no maligno, então nós temos que entender que as pessoas tomam suas decisões. Sim, tomam suas decisões baseadas nas suas crenças, mas acredite, por trás de tudo isso, você sabe que Deus é soberano, você sabe que Deus é poderoso, você sabe que Deus pode mudar todas as coisas, e muitas vezes você pergunta: por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Então vou dar um exemplo muito claro disso. O avião da Chapecoense, alguns anos atrás, ele caiu com todos os jogadores, quase todos, né? Praticamente quase todos, 90% dos jogadores morreram. E aí, um dia, uma entrevista, uma senhora falando para sua neta, entrevista alguém crente, né? Entrevistando uma senhora, falou para sua neta, pergunta: como que está a sua casa? Como que está a sua família? Como está a neta, a filha do jogador X? Eu expliquei para ele, querida, que Deus quis assim. No dia seguinte, essa criança escreve da seguinte maneira: eu odeio Deus, porque Deus matou o meu pai.
Então, olha a mentalidade das pessoas. Então, por trás de tudo isso, nós acreditamos, de forma inconsciente, que Deus é responsável por tudo que acontece. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque essa contrariedade sua vai impedir que você desfrute de uma vida plena com Deus. Pergunto para você, quem já ficou contrariado com alguém essa semana, levanta a mão. Os outros não ficaram com ninguém? Quem ficou chateado com alguém, com alguma coisa essa semana, levanta a mão bem alta. E o que você fez com isso? Por trás dessa sua chateação, acredite no seu pastor, você culpa Deus. Vamos te dar um exemplo bem claro disso? Quando você briga com a sua esposa, a grande maioria sim, não todos, alguns já entenderam o princípio, já não praticam dessa forma, mas a grande maioria, a primeira coisa é deixar de vir para a igreja, é deixar de participar do corpo de Cristo, é deixar de participar da célula. E por que as pessoas fazem isso? Sendo que o problema é com a esposa, porque no fundo, no seu inconsciente, na sua alma, você está culpando Deus pela briga que teve no casamento. As pessoas também, quando faltam dinheiro, perdem o emprego, ou passam por dificuldades financeiras, uma das primeiras coisas a fazerem, é culpar a igreja, culpar Deus. De que maneira? Não participando. Não, pastor, só não fui porque não tem dinheiro. Não, você não foi porque você não tem fé que Deus pode fazer, e no final, no fundo, você acredita que Deus é responsável, porque se Ele te amasse de verdade, Ele fosse poderoso mesmo, Ele daria o emprego que você sonha. E como você não tem o emprego que você sonha, o resultado disso é o quê? Deus não me ama, Deus não está comigo. E aí você culpa Deus e fica contrariado com Deus porque não tem o emprego dos seus sonhos. Muitas pessoas me procuram e falam assim, pastor, acontece muitas não, hoje em dia nem tantos, mas aconteceu muito isso. A pessoa fala, pastor, não quero ser mais líder, não quero ser mais discipulador, mas por quê? É porque minha célula não responde, porque as coisas não acontecem, eu acho que Deus não me chamou para isso. Por que elas abandonam? Não é porque as pessoas não estão respondendo, não é porque as pessoas não querem avançar, é porque ela entende que Deus não quer prosperar ela na célula, não quer multiplicar a célula dela, a rede dela. Então é mais fácil fugir, abrindo mão, culpando Deus por isso, do que assumir a responsabilidade de querer mudar a circunstância. Então tudo isso é contrariedade da sua parte. Agora, deixa eu te mostrar algumas frases que eu e você normalmente falamos, que demonstram de uma forma muito sutil, que você está contrariado com Deus. Alguma coisa não aconteceu na sua vida. Você já falou, já deu a afirmação, eu não entendo Deus o que está acontecendo? Quem já falou isso? Levanta a mão. Eu não entendo Deus por que dessa situação. Você já falou a frase, por que está demorando tanto as coisas acontecerem na minha vida? Por que as coisas não funcionam como eu gostaria? Porque está demorando o casamento, está demorando a família, está demorando a prosperidade. Você já perguntou, o Senhor Jesus, o que o Senhor quer mais de mim? Deus, eu vou para a célula, eu vou para o culto, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu faço CTL, eu estou no discipulado do Tiago Paixão, eu estou junto com o Marcão, por que está faltando para que algo aconteça na minha vida? Essa pergunta bate no seu coração? Outra pergunta, eu já estou no meu limite, não aguento mais andar com essa pessoa, não aguento mais viver esse casamento, não aguento mais viver essa vida miserável, eu não aguento mais disso, chega, não dou mais conta, acabou, vou abandonar tudo. Alguém já falou isso? Se alguma dessas frases já saiu da sua boca, eu quero te falar com toda clareza, você está contrariado com Deus. E essa contrariedade está impedindo de você enxergar além dos problemas, a bênção e a prosperidade em todas as áreas que Deus tem para a sua vida. Pergunto para o seu irmão, você percebe algum tipo de contrariedade contra Deus? Aí perceba algo, essas expressões, elas demonstram o quanto que você está contrariado, e é muito sutil isso acontecer. Daqui a pouco eu vou entrar mais na palavra profundamente, para você perceber. Mas alguns exemplos claros de pessoas que estão contrariadas. Então, quando os solteiros estão cansados da sua solteirice. Quem é solteiro aqui? Então, está cansado, não quero mais viver solteiro, não quero mais viver solteira. Então, ela fala, Deus, cadê o meu marido? Deus, cadê o meu esposo? Eu quero viver algo novo, eu estou cansado dessa vida. E aí, a pessoa fica contrariada com Deus. Não, eu estou esperando o tempo de Deus. Não, fica contrariado, porque Deus não deu o tempo que você queria, e cada ano que passa, você fica mais angustiado. Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas que têm essa vida, e fica preocupado, e na verdade, eu concordo com você, é algo que vai contrariar você, vai preocupar, você vai ficar insatisfeito. Mas aí, você vai perceber que durante os anos, Deus já apresentou muitas pessoas para você, Deus já mostrou muitas pessoas, mas só que o seu olhar,
e a sua forma de avaliar as coisas não é a mesma forma que Deus avalia, e o resultado isso não é para mim, não acho que esse é o melhor para mim, eu não acho que aquele é o melhor para mim. Eu lembro quando eu fui casar com a pastora Soraya, eu da turma todinha, irmãs, acredite no seu pastor, ela pode confirmar para você, ela era a última pessoa que eu queria casar. Sabe por que era a última pessoa? Eu achava ela fechada, eu achava ela ranzinza. Na época, ela era. Melhorou bastante. Está gravado, né? Mas não mostro para essa parte não. Ela era ranzinza, ela era fechada, ela não era de muita graça, ela não é brincalhona. Eu sou mais brincalhona que ela. E eu olhar para essa, Deus me livre de casar com essa mulher. E, para mim, está ótimo. Mas só que um dia, olhar outras pessoas, logicamente, me imaginava casando com outras pessoas, mas um dia eu tive um sonho com Deus, a respeito dela, e quando eu tive esse sonho, Deus falou claramente que ela seria minha esposa, meu coração se inclinou para ela, e hoje eu estou casado há 17 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E por que disso? Porque eu não fiquei contrariado, porque Deus me mostrou ela como esposa, mas porque ela, concordo, quero reafirmar, não era a pessoa que eu imaginava, mas depois que eu aprofundei o relacionamento, Deus me mostrou qualidades e condições de viver com ela, que eu que imaginava que ia viver. Hoje é a melhor pessoa que eu poderia ter. Eu falo, 50% do meu ministério, da minha vida, é por causa da Soraya. O meu sucesso, o meu êxito, a minha alegria é a minha esposa. Se eu não tivesse ela, eu não estaria aqui hoje com vocês. Então entenda uma coisa, então você não sabe do seu futuro, você se contraria baseado no seu olhar natural, daqui e agora. Deus se baseia com o olhar eterno que Ele tem para a sua vida. Então quando você fica ali, a sua solteirice, preocupada, vou casar com fulano, com ciclano, e fica olhando, e fica definindo, desenhando, lógico, pode desenhar, pode orar, pode buscar, pode pedir para Deus o que você deseja, mas se Deus te mostrar algo, aceite. Mas muitos recusaram. Eu conheço muitas pessoas, eu tinha uma irmã que recusou um rapaz que era de Deus na época, ela recusou muito forte, eu não tenho como definir, mas eu percebo que depois de um tempo ela desviou, acabou a vida dela, o rapaz também acabou, porque criaram uma expectativa errada, e Deus não mandou o que ela queria, o que ele queria. O resultado disso é frustração. Acontece isso nos casamentos. Por que eu casei com essa pessoa? Por que eu casei com o Rodrigo, casei com a Joyce? Por que eu estou casado com a Letícia? Por que, Deus? Esse tipo de pergunta é você contrariado com Deus pelo que você tem. Mas pastor, fui eu que escolhi. Não, você está culpando Deus, porque Ele tinha o poder de colocar o dedo, você não vai casar com essa pessoa. Aí você coloca a culpa em Deus. Pessoas estão contrariadas com o emprego. Para que eu fui para esse ramo? Para que eu trabalho com essas coisas? Meu Deus do céu, por que eu estou vivendo essa vida? Por que eu tenho esses funcionários, essa empresa? Começa a reclamar, a murmurar, a ficar contrariado. Na verdade, não é que a situação é com Deus. Então, se essa é a sua vida hoje, eu quero te mostrar, é isso, exatamente esse tipo de pensamento, esse tipo de coração, que está impedindo que você desfrute do melhor do Senhor para a sua vida. Fala para o seu irmão assim, nesta noite, Deus vai arrancar toda a contrariedade do seu coração, para que você veja o desfrute do reino dos céus. Aleluia, irmãos, glória a Deus, aleluia. Então, pessoas se contrariam com o pastor, com o líder. Tem pessoas que contrariaram porque eu multipliquei o culto. Por que o culto não é de manhã? Foi porque o presbitério definiu de tarde, dois de tarde. Por que o culto não está mais tão cheio? Porque nós precisamos crescer. A ideia do culto mais vazio é para te incomodar, você discipulador, você líder, para você não perder nenhum membro da sua célula. Irmãos, quando tinha uma célula de 15 pessoas, faltava uma pessoa, eu nem percebia. Agora, quando tem uma célula de 5 pessoas, falta uma, você fica em desespero. Não é assim, líderes? Deveria ser. Se não é assim, deveria ser. Sabe por quê? Porque você tem encargo. Quando Deus dá uma quantidade menor, o objetivo é que nós chegamos aqui a 350 vidas, cada culto em nome de Jesus, e até o final do ano vai passar de 300 vidas, todo culto em nome de Jesus, creia nisso. Já somos mais de 200, falta só 100, então vamos trabalhar para isso. Então eu não vou ficar contrariado, mas pessoas ficam contrariadas porque multiplicou o culto, é tão gostoso, tão maravilhoso. Na videira é o seguinte, quando tudo está muito bom, aí tem que multiplicar. A célula, nossa, não mexe na célula, está perfeita a célula assim, maravilhosa, todo mundo unido. Nossa, é aí que é a hora de multiplicar mesmo. Vamos multiplicar essa célula para eles conquistarem novas coisas, porque tudo que tinha que concluir, concluiu. Irmãos, o culto está maravilhoso, 500 pessoas aqui, ó, com a glória, desligava o som, só as vozes, ficava parecia o céu. Falei, não, está muito gostoso isso, está muito maravilhoso, está errado, Vamos incomodar um pouquinho os irmãos.
E hoje o objetivo é que você avance e cresça. Entenda, Deus sempre vai te esticar. Então não fique contrariado, porque você precisa enxergar o que Deus quer fazer através das coisas na sua vida. Diga aleluia. Então precisamos entender que Deus sabe o que é o melhor. Então você precisa entender, pare de ficar contrariado à toa, pare de perder o seu tempo. Você precisa entender que Deus sabe o que é melhor para o Senhor, para você, para o seu irmão assim, Deus sabe toda a sua vida. Fala assim, Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão. Então Deus sabendo, Ele sabe cada passo. Então cada dificuldade, mas pastor, e se eu errar? Até o seu erro Ele vai converter em bênção, se você se arrepender. Então se você, até o seu pastor, então eu posso errar? Não exagera, tá? Não vai ficar errando de propósito. Mas um pecado acidental, uma falha acidental, Deus vai usar aquilo para transformar a sua vida, para te abençoar você. Quantas vezes eu errei com o Senhor, eu fiquei contrariado comigo mesmo, com o meu erro, mas aquela situação Deus reverteu em bênção na minha vida, assim será na sua vida também, em nome de Jesus. Então seria bom você aprender a descansar no Senhor, seria bom você aprender a confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida e para a minha vida. E quando nós abrimos mão, queremos controlar, queremos que as coisas sejam dessa forma, irmãos, tem até uma palavra aqui, sabe, você que é obstinado para que as coisas que você deseja aconteçam, você vai sofrer muito, porque você vai ficar muito contrariado, porque Deus não vai ceder 1 milímetro da sua vontade baseado no seu querer, Ele só vai fazer aquilo que Ele deseja na sua vida. Isso é tão poderoso, porque nós queremos coisas. Quantos querem uma casa própria? Levanta a mão, bem alto, fala, glória a Deus por isso. Sabe, Deus quer te dar, mas eu entendo que Deus vai te dar. Você crê nisso? Então, mas, presta atenção, existe um tempo, existe a forma que Deus vai trabalhar na sua vida, e dependendo de que você tenha, às vezes você vai impedir que você avance em outras áreas da sua vida, então às vezes Deus permite algumas coisas para mudar a sua vida, para depois te dar. Eu não acredito em um crente que não prospera, eu não acredito num crente que não vai ter um carro, irmãos, não faz sentido para mim um crente não ter um carro. Pastor, eu sou crente e não tenho um carro, então você vai orar, vai aguardar, vai clamar, e Deus vai te dar em nome de Jesus. Por quê? Não faz sentido. Você quer ser líder de célula? Como você vai levar os seus irmãos para a célula? Como você vai multiplicar a sua célula? Como você vai visitar pessoas sem um carro? Em São Paulo pelo menos, é muito complicado, você precisa de um carro. Então, uma casa própria, como é maravilhoso ter uma casa própria, uma casa grande, um quintal grande para fazer uma célula, um churrasco, um tempo como igreja, é maravilhoso isso. Marcão tem uma casa bonita lá, o churrasco, pode ir na casa dele, é bonita, grandona, para fazer 100 pessoas, dá para fazer até um culto lá agora, né? Glória a Deus, saiu de 40 metros para 400 metros, ó, glória a Deus, quase isso, né? Glória a Deus, multiplicou 10 vezes. E por que disso? Porque Deus entendeu o coração dele. Deus sabe que ele quer investir no reino de Deus. Faz 2, 3 semanas que está lá, já ficou com os irmãos até 4, 5 horas da manhã. Eu não dou conta disso, viver isso. Até 4 horas, as criançadas pulando para lá e para cá, assim, estamos aqui, vivendo igreja. Uau, você acha que Deus não vai abençoar pessoas que têm o coração para o reino? Lógico que vai. Mas enquanto você não entender o propósito de Deus para a sua vida, algumas coisas vão ser retidas, e você vai ficar contrariado com Deus sim. Por que ficar contrariado? Porque você precisa ser transformado, você precisa entender que Deus te ama tanto, que se Ele der algo a mais que você deseja, pode ser que vai impedir que você desfrute do propósito. Meu pai falava o seguinte, Deus sabe todas as coisas, ele não era crente. Eu falei, por que, pai? Porque meu pai, ele é quase um sindicalista. Quase não, ele era sindicalista, ele quase foi presidente de sindicato aqui de Osasco, quase foi presidente. Sabe por que ele não foi presidente? Porque ele não sabia ler e escrever. Mas rapaz, pensa um cara, eu amo meu pai, ele é falecido hoje, mas que o cara que se tivesse a caneta, ele ia humilhar muita gente. Ele era arrogante, às vezes ele batia no peito, fazia cada coisa, que eu olhava assim, não foi isso que eu aprendi com a minha mãe, não faz sentido. E ele fala assim, filho, se eu fosse presidente, muita gente ia comer aqui na minha mão. Aí entende porque Deus não libera algumas coisas. Ele ficou contrariado com Deus na época, ficou contrariado porque Deus não abençoou ele. Então, eu quero que você perceba, a sua contrariedade vai somente impedir que você desfrute das bênçãos do Senhor Jesus. Fala para o seu irmão assim, você vai ficar contrariado ainda? Então entenda isso, Deus conhece toda a sua vida. Ele não poupou o seu único filho, para que você tenha vida abundante. Você acha que Ele vai negar qualquer outra coisa para você?
E se ele impedir que algo aconteça, ou que algo aconteça que você não queira, entenda, até nisso, ele vai cooperar para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o seu propósito. Fala para o seu irmão assim, todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu estou falando muito, eu quero mostrar na Bíblia para você. Marcos capítulo 10, verso 17, mostra a história do jovem rico. Esse jovem ficou contrariado com Jesus, porque o que ele queria não foi feito da forma que ele gostaria. Antes, Deus desafiou ele a algo, e ele ficou contrariado com o desafio de Deus. Vamos ler? Marcos capítulo 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, o que é Deus. Sabes o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então ele bateu no peito, ó, eu estou na linha, estou certinho, eu estou pronto para receber o que eu quero. Então, Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa de falta, só uma coisa de falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, fala comigo, contrariado, e ficou contrário com o quê? Com a palavra. Jesus não fez nada, só falou algo, só deu uma direção, faça isso. Ele ficou contrariado com isso, porque ele não esperava essa resposta, ele achava que era muito bom, ele achava que estava preparadíssimo para ser discípulo de Jesus daquela forma, e aí Deus mostrou o coração dele, Deus revelou para ele mesmo quem ele era. Então continuando, então ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam estas palavras. Olha que interessante, quando Jesus falou assim, é difícil um rico entrar no reino de Deus, não está falando de salvação, está falando de cumprimento de propósito. Aí os discípulos acharam estranho. Sabe por que os discípulos acharam estranho essa frase de Jesus? Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus? Porque em Deuteronômio 28, Deus aponta todas as bênçãos para Israel. E as bênçãos eram o seguinte, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E no Velho Testamento, todo judeu sabia que um judeu próspero é alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha muitos filhos e alguém que tinha longevidade de vida. Então todo mundo que tinha dinheiro, filhos e longevidade de vida, era alguém muito abençoado por Deus. Aí Deus usa um dos itens importantes para o judeu e fala assim, que esse cara não vai entrar no reino dos céus. O cara era judeu, o cara é alguém próspero. Então como fala assim, ao que os discípulos estranharam, né, o que falaram? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em lhe dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse-lhes, para o homem é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Pedro está se comparando, olha, aquele cara não te seguiu, aquele cara abandonou você por causa da riqueza, mas nós, aqui os discípulos, nós te seguimos aqui, ó, abandonamos tudo, então nós estamos no barco, né, nós estamos juntos, né, nós estamos no caminho certo. Olha o que ele continua falando aqui, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, o que? Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Uau, isso é poderoso demais.
porque ele está falando o seguinte: olha, você abandonou a riqueza, você abandonou tudo por causa de mim, não se preocupe, eu vou abençoar você 100 vezes mais. Irmãos, se eu quiser aqui, nós temos quase 700 pessoas, se eu quiser, eu como pastor, falar: irmãos, esse ano, todos os dias, eu e minha esposa vamos almoçar com um irmão da igreja, eu vou ficar 2 anos comendo na casa dos irmãos, sem problema nenhum. Isso aqui, eu tenho uma abundância de comida, sim ou não? Sim ou não? Porque eu sei que os irmãos vão me receber. Agora, esse ano, eu posso falar o seguinte: eu vou dormir, cada dia eu preciso dormir na casa de cada um dos irmãos, durante 2 anos no mínimo, eu tenho cama para dormir todos os dias. Você acha que eu sou abençoado, eu tenho um abrigo abençoado para a minha vida? É nesse sentido que Deus fala cêntuplo. Você vai ter muita prosperidade, você vai ter muitos irmãos, você vai ter muita riqueza, você vai desfrutar de coisas que você com o seu dinheiro sozinho não ia conseguir. E porque você abriu mão de tudo dessa vida terrena para cumprir a minha vontade. Mas presta atenção, eu vou dar 100 vezes mais para você. Aleluia. Quando eu estava no banco, eu trabalhava e ganhava muita premiação de viagem, mas confesso para você, nos últimos 5 anos, eu viajei muito mais como pastor, com os irmãos, indo para Goiânia, curtindo a vida ministerial, do que vivendo o meu trabalho, os frutos do meu trabalho. Porque eu gastava uma viagem, gastava uma nota preta, para ficar às vezes 5, 6 dias no lugar. Hoje eu vou para Goiânia, eu vou para o litoral com os irmãos, eu faço comunhão, toda hora estou no restaurante com os irmãos, com o objetivo de quê? Viver igreja. Eu faço muito mais quando eu era sozinho, trabalhando fora. Presta atenção, quando você abre mão em prol do propósito de Deus, Deus vai acrescentar muito mais na sua vida. Diga aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Então, quero mostrar aqui uma direção muito clara que Jesus deu a esse homem, a esse jovem rico. Qual foi a ordem? Vende tudo que tens, dá a pobres e depois vem e segue-me. Então o homem chegou de boa, ele achava que estava alinhado, ele achava que estava no padrão, simplesmente falou assim: olha, bom mestre, me chama de bom também, tipo assim, me chama de bom também, tá? Eu sou bom, eu fiz tudo isso que você pediu, e aí? Tem como ser seu discípulo? Ele falou: tá bom. A Bíblia fala que Jesus fitou os olhos nele e o amou. Aleluia. A Globo aí? Amém. Então, Jesus olhou para ele, fitou os olhos e falou, e o amou. Então, quando Jesus fez isso, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo: uau, esse cara é demais, esse cara é um belo discípulo. Jesus amou de fato esse homem. Esse homem foi muito amado por Deus. Então a direção foi muito clara. Mas por que Jesus pede a riqueza dele? Por que Jesus não pede outra coisa? Pede justamente a riqueza, todos os bens dele dado aos pobres. Porque Jesus gosta de contrariar as pessoas? Você acha que Jesus gosta de brincar com os seus sentimentos? Você acha que Jesus, que deu o seu filho amado, o seu único filho, tem por objetivo atrapalhar a sua vida? Eu vou atrapalhar a vida da Isa, eu vou complicar o casamento dela, eu vou complicar a vida financeira do Will, eu vou atrapalhar o Emanuel. Você acha que Deus pensa nisso? Lógico que não, Deus não pensa nisso. Será que Deus queria reduzir ele para mostrar que Deus é tudo? Não, mas Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece os nossos pensamentos, até aqueles pensamentos que ainda você vai ter, os desejos que ainda você vai ter, Deus sabe. E Deus sabe que a riqueza daquele homem, o amor ao dinheiro daquele homem, o amor ao mundo daquele homem, ia atrapalhar ele no ministério. Deus tinha desejo, Jesus tinha um desejo profundo de chamar ele para o ministério. Eu creio, no meu coração, tá? Você pode jogar fora se quiser. Eu creio que esse cara seria um dos próximos, seria o 13º discípulo. Ele ia andar com Jesus, lado a lado, porque a Bíblia fala que ele amou. Jesus olhou para esse cara e falou: uau, esse cara é demais. Esse cara, como meu discípulo, vai ser fantástico. Imagina esse cara abrindo mão de tudo isso, mas essa riqueza vai atrapalhar ele. Então, com palavra de conhecimento, Jesus fala para ele: larga tudo. Larga tudo. E ele ficou muito mal com isso, porque ele amava o dinheiro, ele amava a propriedade, ele amava ter poder, mas só que ele não entendia claramente o que Jesus queria fazer. Achou um absurdo. Como Deus quer que eu largue tudo que eu tenho? Como Deus quer que eu largue, como Jesus quer que eu largue tudo que eu conquistei, para simplesmente andar deserto afora com ele, andando com ele? Ele não entendeu que Jesus queria algo melhor para ele. Nós vamos discorrer agora nesse sentido. Então esse texto deixa claro
que este homem não enxergou como Jesus enxerga. E aí está o problema meu e seu, porque ficamos contrariados, porque nós analisamos as circunstâncias com a visão natural, com a visão carnal que temos, e somente para um momento. Mas toda vez que Deus trabalha na sua vida, Ele já está apontando a eternidade, Ele está enxergando lá na frente o que Ele vai fazer na sua vida. Você acha que quando eu saí do banco, para mim aquele dia, o dia da minha saída, foi algo fácil? Eu não entendi o que ia acontecer comigo. Você acha que no dia que minha esposa, ela teve um problema de depressão pós-parto, é o que nós sonhávamos? E nós estávamos à frente da obra de Deus? Eu ia assumir o Morro Doce? Você acha que eu estava feliz com aquilo? Poderia ficar contrariado com Deus? Lógico que poderia, mas decidi guardar meu coração no Senhor. Então muitas coisas acontecem na sua vida para te contrariar? Sim, porque a sua carne quer te contrariar, porque as coisas não acontecem como você deseja. Mas só que por trás disso tem um Espírito Santo trabalhando para transformar e mudar a sua história. Tem um Espírito Santo trabalhando para mudar os seus caminhos. Tem um Espírito Santo trabalhando para você ser imagem e semelhança de Jesus, ter os mesmos sentimentos que Jesus tem. O Espírito Santo está todos os dias trabalhando para que você seja a imagem e semelhança de Deus. E quando você entende isso, você pode ficar contrariado com as coisas. Por que isso no meu casamento? Por que eu não caso? Por que isso nas finanças? Por que eu não tenho empresa? Por que meus funcionários isso? Você começa a perceber que é lógico que existe uma ação demoníaca, mas por trás dessa ação demoníaca, Deus está trabalhando a sua fé. Deus quer operar milagres. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu nível de fé. Deus quer elevar a sua palavra, quer mudar o seu coração. Deus quer trazer para você a revelação de quem é Cristo, o poder que Ele tem, e como vai acontecer se essas coisas não acontecerem. Como um milagre vai acontecer, como o poder será liberado, se você não passar por tempos difíceis. Porque nos contrariamos aonde? Em que momento? Quando tem muito dinheiro? Ai, que raiva, quanto dinheiro aqui? Meu Deus do céu. 1 milhão, oh meu Deus, só hoje recebi 1 milhão. Ai, não aguento essa vida. Ou se não, está contrariado sim, quando a sua esposa, benzinho, amor da minha vida, dá um cafezinho na cama. Ai, que raiva dessa mulher, meu Deus do céu, não deixa nem tomar café, não deixa nem eu passar fome. É isso que você fica? Querido, você não fica contrariado nesse momento. Você fica contrariado quando a sua carne perde o conforto. Você fica contrariado quando a sua carne está sendo incomodada por algo que ela não quer ser incomodada. Exemplo, falta de dinheiro te contraria demais. Brigas no casamento te contraria demais. Liderança que você não está alinhado, te contraria demais. Pastor que não fala o que você quer, te contraria demais. Então são nessas coisas que Deus manifesta o seu poder. É na fraqueza do meu ser que se manifesta o que, irmãos? O poder de Deus. Fala para o seu irmão, os momentos mais fracos da sua vida, Deus não quer você contrariado, Deus quer manifestar o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Então se nós atentássemos a perceber as coisas de Deus, como Deus vê, jamais ficaríamos em qualquer circunstância de contrariedade com Ele. Não ficaríamos nisso. Você sempre perguntaria: Deus, entendi, o negócio não está legal, o negócio, a situação aqui no casamento não está bom, não é o que eu pensava, mas tudo bem, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? O Senhor quer me ensinar nisso aqui? Me fala aí, porque eu preciso responder rapidamente, porque eu tenho uma proposta dada pelo Senhor para conquistar. Eu quero conquistar Itaquera para Jesus, eu quero multiplicar a minha célula, eu quero mudar a história da minha família, eu quero construir algo poderoso nos céus, porque eu não quero perder tempo com contrariedade não. Eu sei que o Senhor me ama e que quer o melhor para mim, amém? Então, eu quero te mostrar agora, por que o jovem rico ficou contrariado com Jesus. Primeira coisa, ele não percebeu algo muito básico. Ele não percebeu que Jesus o amou. A Bíblia fala, quero repetir isso, claramente que Jesus olha para aquele homem e fitando-o. Sabe o que é fitando? É assim, ó. Sabe o que é fitando? Fica assim, ó. Fica olhando sem parar. Nos olhos, na bola dos olhos preta ali, ó. Ficou assim, abismado. E a Bíblia fala que quando ele fez isso, ele o amou. Ele não percebeu o amor de Jesus por ele. Ele não percebeu o quanto Jesus estava amando. Quem é que teve amor à primeira vista no casamento? Levanta a mão aí. Amor à primeira vista. Algumas pessoas tiveram. Quando você olhou assim, tem uma historinha no Instagram lá,
História não, um vídeo, que eu achei engraçado, é piada, mas eu acredito que acontece isso no primeiro amor, porque minha prima, a prima da pastora Gleice, ela viu a primeira vez o pastor André, e ela se apaixonou, de uma forma assim, sobrenatural. E tem uma história lá que o cara está descendo da escada assim, tem uma mulher aqui, mexendo no celular, o cara olha assim, fica assim, olhando para ela, a mulher fica, o que eu fiz de errado, né? Estou mal aqui, estou suja. Fica ali com os olhos fitados nela. Eu creio que Jesus fez aquilo com o jovem rico. Ele olhou profundo na bola dos olhos do jovem rico e falou assim: eu te amo, eu te amo. Você é alguém que eu estava procurando. O seu coração, a sua disposição é alguém que eu quero no meu ministério. Eu te amo, perceba que eu te amo. Mas o jovem rico não percebeu isso. E quando ele falou tudo aquilo para Jesus, escutando tudo aquilo, ficou impactado. A Bíblia fala que o amou. Então a primeira coisa que você precisa entender, para que você saia desse espírito de contrariedade, esse espírito que tira, deixando ressentimento, mágoas no seu coração, comece a entender o quanto você é amado por Jesus. Comece a entender que Deus morreu na cruz por você, e Ele quer que você o ame, que você perceba o amor que Ele tem por você. Ninguém amadurece ou se torna um vencedor sem entender o amor de Deus. É por isso que temos muitas pessoas infantis espiritualmente na igreja. Não vence o pecado, não vence a dificuldade, não vence os problemas, sempre está culpando tudo e todos, sempre está contrariado com a vida, contrariado com as circunstâncias, porque são imaturos na fé, não percebem o quanto é amado. Irmãos, eu falo sempre para minha esposa, sempre falo isso para ela, as pessoas, ou até ela mesma, as pessoas podem falar o que quiser a respeito do Alexandre. Eu sei que eu sou em Cristo Jesus, eu sou amado do Senhor, eu sou filho dele, eu sou escolhido para essa geração, eu fui estabelecido como pastor para mudar a história de Itaquera junto com os meus irmãos, e nada vai mudar isso na minha vida. Isso é revelação, não tem que mexer-me, não mexe. Pode vir babando, você é um péssimo, pode apontar o dedo na minha cara, você é um péssimo pastor, sua palavra não presta. Eu falei, amém, pode procurar outra igreja, mas vou continuar sendo pastor aqui, porque nada vai abalar a minha fé. Eu sei quem eu sou em Jesus, eu sou amado, foi Ele que me escolheu, então só Ele pode me remover daqui. Presta atenção nisso, isso é convicção de quem é amado. Hoje eu tenho convicção, eu confesso para você que quando eu vim para o ministério, eu achava que tinha e não tinha. Hoje eu tenho convicção que sou amado por Deus, porque quando eu vim para o ministério, minha esposa sempre fala, Alexandre, toma cuidado, você gosta de status, você gosta de posição. Eu falei, que nada, eu sou gerente do banco, mas eu largo tudo por Jesus. Falava assim. Um dia que eu larguei, primeiro ano, beleza, né? Rescisão foi torrando tudinho. Segundo ano a rescisão já não tinha mais. Falei, Jesus da glória, cadê o emprego? Cadê o trabalho? Cadê o dinheiro? Eu fiquei angustiado. E eu percebi no meu coração, que na verdade eu estava aqui nesse jovem rico, eu estava contrariado com Deus, porque eu não tinha o que eu queria, e eu não pedia para Deus, eu estava mais procurando alternativas de ter dinheiro, do que falar, Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Até um dia que eu tive um encontro com Deus, acredito, como pastor, eu tive um encontro com Deus poderoso, de 3 horas fundamentais, que mudaram a minha história. Aquele dia eu percebo que Deus arrancou a raiz de preocupação, a raiz de amargura, a contrariedade do meu coração, e falou para mim, confia no meu poder, confia no meu sustento, confia, eu vou te suprir em todas as questões da sua vida. Aquele dia eu percebi uma paz que tomou meu coração como eu nunca tinha tomado, porque eu me senti muito amado por Deus. Fala para o seu irmão, você é muito amado. Então, o jovem rico não percebeu isso, ele não percebeu esse amor. Pastor, como o senhor sabe que ele não percebeu? Simplesmente por causa da segunda pergunta de Jesus, a segunda afirmação, larga tudo que você tem e segue-me. Larga tudo que você tem, dê aos pobres, que eu te darei um tesouro do reino, um tesouro eterno. Então Jesus não estava pedindo, Marcos, não estava pedindo, Vinícius, para o jovem rico, abrir mão de tudo que ele tem. Ele estava oferecendo uma troca. Você me dá aos pobres todo o dinheiro que você tem, vende as suas propriedades, dê tudo aos pobres, que eu vou te dar o tesouro do céu. Agora, para você, o que é tesouro no céu? A Bíblia fala que no reino dos céus não existe choro, não existe ranger de dente, não existe tristeza, existe paz, alegria e justiça.
E eu pergunto para você, se Deus promete na sua palavra, que o que está no céu, você tem poder de trazer pela fé, quando você entrega ao Senhor tudo aquilo que Ele pede, será que Ele vai deixar você na chapada? Será que Ele vai abandonar você? Será que Ele vai deixar você passar necessidades? Não, querido, Ele estava oferecendo, olha, eu tenho algo maior para você. Sabe o problema do jovem rico? Que ele achou que ele tinha, era muito maior do que Jesus poderia oferecer. E esse é o problema de muito crente. Sabe por que você não se entrega completamente ao ministério e à obra do Senhor? Porque você acha que o que você tem é mais importante. Pastor, eu não acho isso. Você acha, porque se Jesus te pedir hoje todos os seus bens para você vender e servir ao Senhor completamente na África, você vai? Eu não condeno o jovem rico, eu não condeno ele, porque eu acho muito difícil. Se hoje Jesus falasse para mim, Alexandre, larga tudo para servir ao Senhor na África, como seria o coração do Alexandre? Eu ficaria contrariado com Deus ou não? Eu quero que você perceba a sua vida, porque só faz isso quem entende que é amado, mas só faz isso quem entende o que está sendo oferecido é maior do que está sendo, do que você vai dar. Então, com Jesus, tem um pastor nosso que fala, pastor Alegria, com Jesus não há perdas, não existe nada que Ele te peça, que você vai dar a Ele, que Ele não vai devolver 100 vezes mais na sua vida. Fala assim para o seu irmão, Deus vai dar a você 100 vezes mais do que Ele te pedir. Deus não vai, Deus é ignorante, Ele não brinca na bênção. Quando você abençoa Ele, entre aspas, porque você não tem nada que abençoar, Ele vem com mais ignorância, vou te abençoar 100 vezes mais, para você aprender. Não brinque comigo não, porque eu gosto de brincar assim. Então você precisa entender que Deus é dessa forma, Deus gosta de abençoar. Então Jesus ofereceu uma troca, e o jovem rico não viu. E por último, terceiro ponto, a equipe de louvor pode subir, por favor. Ele falou sobre seguir. Vende tudo que tens, dê aos pobres e segue-me. Irmãos, eu só abandonei a minha família, meus pais, quando eu enxerguei na minha esposa o que valia a pena seguir junto com ela a carreira. Eu só larguei o meu antigo ministério porque Deus primeiramente falou comigo, segue-me para a videira. Eu só abri mão do Morro Doce porque Deus falou claramente comigo, segue-me para Lapa. Eu só vim para Itaquera porque Jesus falou claramente, segue-me para a minha igreja Itaquera. Eu quero terminar aqui, pode começar a tocar uma música, por favor, com uma contrariedade que eu tive essa semana. Essa semana eu passei, sexta-feira à noite, recebi uma ligação do meu irmão, na verdade eu liguei para ele, que minha mãe tinha passado por uma consulta neurologista, e eu fiquei muito agitado com a notícia, porque foi diagnosticado Parkinson, minha mãe, início de Parkinson, e eu tenho um encargo muito grande por ela, porque eu entendo que tudo que eu tenho construído, até pelo menos meus 21 anos, foi fruto de oração dela, e tudo que eu tenho construído com a Soraya hoje, é fruto de oração dela também. E ela foi diagnosticada com Parkinson, eu fiquei muito mal mesmo com Deus, e falei, Deus, mas por que disso? Sabe o contrariado? Fiquei que nem esse jovem rico, e aí, eu falei, Deus, me ajuda, porque me sinto às vezes no débito com ela, de cuidar mais, estar junto, e o Senhor veio no meu coração, e no sábado minha esposa, conversamos, eu estava bem agitado em casa, impaciente ao extremo, essa pessoa assim que falava um pavio, e tinha a vigília, tinha que fazer a palavra, na vigília fiquei lá no fundo, agitado para lá e para cá, aí aconteceu uma situação, também fiquei mais bravo ainda, falei, Deus, me ajuda, porque eu vou pregar, eu estou na vigília, eu quero focar no Senhor, e aí, começou o Jonathan a ministrar louvor, eu falei, quer saber, não vou ficar aqui não, vou ficar lá dentro, aí fiquei lá dentro com os olhos fechados, só orando em línguas, falei, Espírito Santo de Deus, tira toda essa justiça própria, todas essas perguntas, porque na verdade, depois de ver essa palavra para ministrar, eu estou contrariado, e eu não quero ficar contrariado, porque eu sei que eu sou amado, eu sei que o Senhor tem um tesouro precioso para mim, e eu estou te seguindo, então não faz sentido, é o diabo querendo roubar minha paz, porque eu quero desfrutar dessa vigília, poderosamente, com o Senhor, e eu lembro que Deus falou claramente no meu coração, eu estou cuidando da sua família, aí Ele me fez lembrar de 20 anos atrás, 20 anos, exatamente 20 anos, 2004, quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, minha mãe já tinha problema no coração,
E ela era completamente dependente do meu pai, para banco, para mercado, para médico. Minha mãe não faz sair de casa, porque ela tem um problema de saúde muito sério na infância, não dá para falar aqui, mas ela foi internada em hospício. E ela falou assim, virou na minha cara assim: Alexandre, seu pai morreu e agora você tem que cuidar da família. Eu me senti um peso assim do inferno dentro de mim. Eu estava pronto a ser líder de célula nos jovens, na videira. Tinha acabado de entrar na videira. Aí eu lembro que Deus me fez lembrar dessa época. Eu falei: lembra que eu falei para você naquela época? Eu falei: lembro, Deus. E ele falou para mim novamente: eu falo a mesma coisa. Cuida das minhas coisas, que eu cuidarei dos seus. Irmãos, me tomou uma paz tão grande. Eu até falei para minha esposa hoje de manhã, na madrugada, quando voltamos. Eu estava agitado, porque essa notícia da minha mãe mexeu comigo. E eu percebi que eu estava contrariado. Mas eu não me permitisse ficar contrariado o tempo todo. Porque você ficar contrariado com Deus, com as coisas que estão acontecendo na sua vida, tira alegria. Irmãos, é a coisa mais triste para um ser humano, é sentar num culto contrariado. Está contrariado com Deus. Como você vai escutar a palavra de Deus se você está contrariado com o que Deus está permitindo na sua vida? Como você vai viver, desfrutar de um casamento poderoso se você está contrariado o tempo todo com seu esposo, com a sua esposa? Como você vai viver a família da igreja, viver a equipe de louvor, se você está contrariado com um tecladista, com um baterista? Como eu vou viver bem no meu trabalho se eu vivo contrariado com o meu chefe, com os meus amigos de trabalho? Presta atenção, isso não faz parte do reino de Deus. Isso é o diabo querendo roubar o desfrute de todos os dias. Você tem que acordar feliz, vencer as suas guerras diárias e dormir feliz, porque Deus te sustentou naquele dia. Essa é a vida cristã. Viver triste o tempo todo, ter as batalhas, lembra? 100 vezes mais com perseguição. Sabe o que é perseguição aqui? Com problemas. Você vai inventar muitas batalhas, mas o Senhor é a sua bandeira, o seu general, aquele que vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Então não tem que temer. A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta atenção. Então a sua contrariedade não vai resolver nada na sua vida, só vai tirar a sua alegria. É a estratégia do diabo para tirar a sua alegria. É a estratégia do diabo você ficar paralisado. É a estratégia do diabo você não desfrutar das promessas do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero cantar essa música com você. E logo seguindo eu vou fazer um apelo. E eu quero que você aceite esse apelo, vindo para frente, respondendo ao Senhor, mudando a sua história em nome de Jesus. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.
Neste momento, eu quero chamar você aqui à frente. Você que está contrariado com alguma coisa na sua vida, você não está satisfeito. Eu quero te falar com toda clareza: mais de 50% das pessoas não estão satisfeitas com alguma coisa aqui. Você não está satisfeito com o casamento, com a sua família, com as suas finanças. Você está contrariado com Deus porque algo aconteceu e não foi do seu jeito. Enfim, eu queria que você viesse à frente. Eu queria convidar os discipuladores, os líderes a orar conosco, a me ajudar na oração. Você vai orar sentindo: Deus, faça desse meu irmão muito amado. Faça desse meu irmão alguém que entenda qual é o tesouro que Deus tem para ele, e que ele tenha disposição de seguir Jesus. Seguir Jesus, porque só assim ele não ficará contrariado. A proposta que Deus tem para você é muito maior do que você tem hoje na sua vida. Então vamos orar. Todos os discipuladores, você líder, impõe as mãos, liberando essa unção de não viver contrariado, porque é amado do Senhor. Não viver contrariado. Vamos impor as mãos, todos os líderes, todos os discipuladores, impõe as mãos, declarem. Libera essa palavra, libera a palavra, libera, ore, libera a palavra. Você não ficará